Olá, pessoal! Voltamos então com a nossa aula de AutoCAD para projeto arquitetônico. E na aula de hoje nós vamos ver como configurar as cotas que a gente vai utilizar dentro dos nossos projetos. Eu vou abrir o meu AutoCAD. Como eu estou aqui com outro desenho, eu vou abrir o desenho que a gente tinha feito na aula anterior. Então, eu vou vir aqui em Open, Projeto Base, que foi o que a gente usou por último, e vou abrir ele aqui em Open. Não existe nenhum desenho, porque a gente não deixou nenhum desenho já pronto dentro da nossa tela do AutoCAD, mas as configurações de layers estão todas aqui. Então, agora nós vamos começar a criar a nossa cota. Por que a gente precisa criar a cota? Porque quando eu crio uma linha aqui dentro do meu desenho, e eu venho aqui em Annotation, dentro dessa aba ISO 25, eu tenho algumas cotas que o AutoCAD tem na memória dele. Toda vez que a gente abre o AutoCAD, ele já tem essas cotas na memória. Mas essas cotas, elas não têm relação com as escalas que a gente vai utilizar no nosso projeto. Então, o número pode ficar ou grande demais ou pequeno demais e atrapalhar a leitura do projeto. Vou clicar aqui nessa primeira para a gente fazer. Olha o tamanho que a linha fica. Por isso, ela não está configurada de acordo com o nosso projeto. Então, agora nós vamos criar uma configuração de cotas também, da mesma forma como a gente fez com o Layer, para utilizar essa configuração em todos os desenhos que a gente for criar daqui para frente. Como que eu faço essa configuração? Então, aqui é o Dimension, que a gente já usou. Esse aqui são as cotas que a gente tem quando a gente for fazer uma cota que é horizontal ou vertical, quando a gente for fazer uma cota que a linha estiver inclinada, quando a gente quiser usar um ângulo, quando a gente quiser ver o comprimento de um arco, quando a gente quiser ver o tamanho do raio ou o tamanho do diâmetro. São as cotas principais que a gente utiliza. Mas para a gente criar uma cota, a gente tem que vir nesse Annotation, nessa setinha, abrir essa caixa. Nessa caixa, o que mostra? Que o tipo de texto que a gente tem nessa cota é um texto chamado Standard, que é um texto que já vem próprio do AutoCAD. A cota que está vigente agora é essa Annotative aqui, que é uma cota que é própria do AutoCAD, que a gente viu ali que fica muito pequena. O padrão do AutoCAD em relação ao texto, como que o texto acontece dentro da cota. E esse aqui, no caso da gente criar uma tabela, que não vai acontecer aqui agora. Primeiro, a gente vai fazer a configuração de cotas. Mas, para a gente criar as cotas dentro de cada escala do nosso desenho, a gente tem que clicar nesse Dimension Style aqui. Então, eu vou clicar em Dimension Style e ele vai abrir essa caixa, que é a caixa de criação das cotas. Aqui estão as cotas que a gente já são as bases do AutoCAD, ISO 25, Standard e essa Annotative aqui. E para a gente criar uma cota nova, nós vamos vir aqui em New. A nossa cota, nós vamos colocar o nome da cota de acordo com a escala que a gente vai usar. Como nós vamos fazer desenhos na escala de 50, de 100, de 200 e de 500, nós vamos deixar prontas todas essas cotas. Então, eu vou colocar aqui cota 100 e venho aqui em Continue. Ele vai começar a abrir a caixa de texto onde nós vamos fazer as nossas configurações de cota. Eu venho aqui em Lines, nessa aba aqui em cima, em Lines. Então, a cota de 100, a primeira coisa que eu vou fazer é estabelecer a cor que essa cota vai ter. Venho aqui em Cor. Vou selecionar aquela mesma cor que a gente usou lá quando a gente fez o layer, que é a cor 41. Então, eu venho aqui em Select Color e vou digitar 41 aqui embaixo. Eu vou dar OK. Então, criei. Aqui a gente consegue acompanhar tudo que a gente está modificando. Ele tem um desenho fictício e as modificações das cotas. Então, a nossa linha de cota já passou para essa cor 41. Então, a gente já especificou a cor 41 aqui. Esse baseline, nós vamos colocar ela com valor de 10 e vamos dar um Enter. A
próxima cor, que é a extensão da linha, nós também vamos vir aqui em Select Color e vamos passar para 41 e dar OK. Então, ele já mudou aqui, ó, a linha de extensão, né, que é aquela linha que a gente puxa da cota até o lado de fora da nossa linha, da nossa cota. Ele já modificou ela aqui. A extensão da linha, nós vamos colocar aqui com o valor de 10. Não se assustem, porque como a gente ainda vai ter alterações, isso aqui também vai subir. E esse offset, nós vamos também colocar ele aqui com o valor de 10. Então, pronto. Isso dentro da cota de 100. Agora, aqui a gente não vai mudar mais nada. Nós vamos passar para Symbols e Arrows. O primeiro aqui a gente vai colocar, a gente vai buscar a palavrinha oblíquo. E ele vai passar o oblíquo para esses dois. Nós podemos passar o oblíquo para o terceiro também. Então, todos esses três vão ficar com esse desenho e com a palavra oblíquo. A row size nós vamos passar para 10. Aqui do lado, onde está Center Markers, nós vamos deixar o marker e nós vamos passar o valor para 10. E embaixo, aqui onde está Break Size, nós também vamos passar o Break Size para o valor de 10. Deixa eu dar um Enter para ele, sair do comando. Eu vou voltar lá, então eu venho aqui em Modify. Então, ele vai continuar, ó, tudo que a gente já fez. 41, 10, 10, 10. Aqui também os três com 10. A altura, o texto aqui, ó, a altura, a gente pode deixar ele com 10 também. E agora nós vamos passar aqui. Aqui nós não vamos alterar. Nós vamos passar aqui para texto agora. O estilo do texto é só se a gente quiser mudar a letra. Vamos deixar ele com Arial mesmo. Então, eu vou cancelar aqui. A cor do texto. Nós vamos passar a cor do texto para 41. Vamos dar OK. Então, tudo está com 41 dentro da nossa cota. A altura do nosso texto, nós vamos colocar aqui agora 25. Dá um Enter. Olha como é que ele já modificou totalmente. Antes estava um desenho todo irregular. Agora, como a gente já acertou a altura, ele já fez um desenho proporcional aqui da nossa cota. E no offset, a gente vai mudar aqui para 10. Fit, a gente não muda nada. Unidades primárias, a gente também não muda nada. É decimal, a precisão é 0.00. O fator de escala tem que ser 1, porque se a gente muda esse fator de escala, e quando a gente vai dar a escala de plotagem lá, às vezes a nossa cota vai ficar com uma escala irregular. Então, a gente não pode alterar esse valor aqui agora, não. Aqui a gente também não altera nada, intolerância também não. Então, eu vou dar OK. Pronto, a nossa cota de 100 já foi criada e já está aqui dentro dos estilos de cota do AutoCAD. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, só que nós vamos criar a cota de 50. Então, eu vou vir aqui em New, onde está Copy de cota de 100, eu vou apagar e vou colocar só cota 50. E vou colocar Continue de novo. Aí ele vai abrir a mesma caixinha. Agora nós vamos fazer algumas alterações, porque a gente já tem especificado a cor da linha. Então, algumas coisas a gente não vai mudar. Só as numerações mesmo. Então, esse baseline que está 10, nós vamos passar ele para 4. O extend e o offset, nós também vamos passar ele para 4. 4, 4. Símbolo, nós não vamos mudar aqui o oblíquo, mas nós vamos mudar esses três valores aqui. Então, os três valores têm que ter o tamanho de 4. 4, 4 e 4. Esse aqui, daqui a altura, a gente vai passar para 4 também. Agora, no texto, a altura do nosso texto, nós vamos manter o tamanho de 41 e nós vamos passar a altura do texto para 14. Aqui embaixo, no offset, nós vamos passar o valor para 6. Pronto. Então, fizemos, fechei aqui, 14, 6, não mudo mais nada, vou dar um OK. Então, salvamos a cota de 100, salvamos a cota de 50. Agora, nós vamos fazer a cota de 200. Então, eu vou novamente em New,
Vou colocar aqui, ó, vou apagar essa inicial e vou colocar aqui cota de 200. Continue. Ele novamente abriu aquela caixa de texto. Não mudamos a cor das linhas. Baseline nós vamos passar para 16. O Extend nós vamos passar para 16 e o Offset também. No Symbol nós vamos manter. E aqui em Arrow Size, nós vamos passar o valor para 16 também. Então, 16, 16 e 16. Esse que está escrito 4, que é a altura, nós vamos colocar o 16. É o mesmo que a gente utilizou nos outros. E agora o texto, a altura do nosso texto da cota de 200, ela tem que ter a altura de 50. E o offset, ele vai ter o tamanho de 24. Essas configurações são configurações que a gente criou dentro da disciplina de projeto arquitetônico. A gente vai manter ela nessa disciplina, mas pode ser que você encontre um projeto que tenha outras configurações de cota. Outros valores, mas é porque a gente já testou isso dentro da disciplina de projeto arquitetônico e a leitura do projeto fica uma leitura bastante clara, por isso que a gente já tem essa base de cota aqui. Vou dar OK, então eu já tenho, ó, cota de 100, de 200 e de 50. Agora nós vamos fazer uma cota para 500, então eu vou em New, vou apagar a inicial, vou colocar aqui 500 e vou colocar Continue. Voltamos aqui em Lines. Os nossos valores agora vão passar para 40. Então, eu vou pôr 40, 40 e 40. Não mudamos mais nada. Em Symbols, os nossos valores vão passar também todos para 40. Então, 40, 40, 40. E esse que está o 16, nós vamos colocar 40 também. No texto, a altura do nosso texto vai passar para 100 e o offset nós vamos passar para 40. Pronto. Finalizamos aqui então a cota de 50 e eu vou vir em OK. Então, fechando aqui, dentro do Dimension Style, nós criamos as cotas de 100, 200, 50 e 500. Se a gente precisar de criar uma cota de 20, de 25, nós podemos nos basear, como o 20 e 25 está mais próximo dos 50, nós podemos nos basear aqui na cota de 50 para poder fazer essa alteração. Mas, dentro do projeto que nós vamos usar aqui nessa aula, nós não vamos precisar de fazer essa cota de 25 ou de 20, não. Por isso que eu vou manter só essas cotas configuradas aqui. Mas, se você futuramente for fazer um projeto e precisar de criar um desenho nessas cotas, aí você pode se basear pela cota de 50. Lembrando que esses valores que a gente utilizou aqui são valores que a gente já usou dentro da disciplina de projeto arquitetônico, então a leitura do nosso projeto fica uma leitura limpa e clara. Por isso que a gente utilizou essas cotas aqui. Bom, fiz as cotas, eu vou fechar. E quando eu precisar de usar, vou fazer uma cota, não sei se essa minha linha aqui... Quer dizer, fiz um desenho, vamos imaginar que eu estou fazendo o desenho da planta baixa, sei que a planta baixa vai ficar na cota de 1 para 50, na escala de 1 para 50, como que eu faço para colocar a cota de 50 aqui? Eu venho em Annotation, tá vendo que a cota de 500 é a que está vigente, porque foi a última que a gente criou, a gente clica nessa setinha e procura dentro dessa caixa a cota que a gente vai usar referente à escala daquele desenho. Então, se eu for usar a cota de 50, eu vou clicar aqui na cota de 50, ela passa aqui para o meu desenho e eu venho aqui em Dimension e realizo a minha cota aqui. Então, cada desenho, na sua respectiva escala, precisa estar cotado com a cota referente àquela escala. Se for uma planta de cobertura que estiver na escala de 1 para 100, a gente precisa fazer essa cota na escala de 1 para 100, a cota de 100 que a gente vai utilizar. Toda vez que a gente for criando um desenho,
nos próximos exercícios, eu vou falar, gente, essa é a planta baixa, nós vamos fazer na escala de 1 para 50, então nós vamos utilizar a cota de 50. Agora, a gente já tem uma base de projeto que está configurada todos os nossos layers e a gente também tem configurado aqui as cotas que a gente vai utilizar nos nossos projetos. Com isso, a gente fecha mais uma aula. Então, a gente já viu como que faz layer, como que faz as cotas, e a gente vai salvar agora novamente esse arquivo. Então, como eu já tinha salvo em Save As, né, que é salvar como, eu vou só vir aqui em Save, e ele vai salvar essa base de cotas que a gente tem aqui. Quando a gente abrir o arquivo novamente, a gente vai conseguir visualizar todos os layers que a gente já criou e todas as cotas que a gente já criou. Com isso, a gente já tem um arquivo de base para utilizar nos nossos projetos. Ficamos por aqui, então até a próxima aula.